Muito bem, vamos lá, pessoal. Começando aqui o nosso estudo, então, A Vida Continua, nosso livro, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 13. Esse é o nosso terceiro encontro. Falta só um pedacinho para a gente finalizar. E aí, então, já começamos aqui o capítulo número 14, né? Então falta só um trecho mesmo que eu deixei para o final, porque para não passarmos muito rápido e aproveitarmos, né, esse trechinho para algumas reflexões. Bom dia, soldado. Então vamos lá, nós paramos aqui na página número 100, lembrando que nesse capítulo nós tratamos então tarefas novas, né, em que Evelina e Ernesto se comprometeram com esse grupo, fazendo visitas em determinada faixa do plano espiritual, onde se encontram espíritos em condições de muita perturbação, né? E também ali conhecendo, né, os grupos que trabalham nas proximidades dessa região, oferecendo apoio àqueles espíritos que desejariam, de alguma forma, receber auxílio, né? Então foi trazido para nós aqui detalhes do ambiente, de que modo que aquele ambiente foi construído a partir do pensamento, da qualidade do pensamento daqueles que compunham, né, aquele espaço ou aquele grupo. Fala também sobre os trabalhadores, os instrumentos que eles utilizavam e tudo, né? E aqui, enquanto era feita essa apresentação, vinham então alguns esclarecimentos, principalmente a partir de irmão Cláudio, que era o responsável por esse grupo, né? Então, uma das perguntas interessantes, muito ligada aqui ao nosso cotidiano, né, ao nosso presente principalmente, foi colocado para nós aqui quando viram aquela grande quantidade de espíritos nessa condição, né, de desequilíbrio mental e emocional. O Ernesto, né, bastante questionador não, perguntador, né, porque ele não questionava as decisões, mas ele tirava as dúvidas. Ele fez uma pergunta interessante: e por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem? E a resposta que nós vimos, né, inclusive tivemos uma mensagem, né, falando também sobre a necessidade, né, de cada espírito amadurecer a partir das próprias experiências, né, como parte dessa pedagogia divina, né, onde nós vamos aprendendo com erros e acertos, embora orientados, né, por um lado e influenciados por outro. A resposta de irmão Cláudio foi bem interessante, né, quando ele coloca: sempre indagamos de nossos mentores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal. E a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem um caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos, mas consentâneos com o seu modo de ser, trabalhem como, quando desejem e habitem onde quiserem. Somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada, a cada um segundo suas obras. E depois ele continua com algumas explicações. E eu trouxe para vocês aqui esse trecho porque nesse fim de semana, de sexta para sábado em especial, devido, né, a essa guerra que acontece lá na Ucrânia, o Papa se manifestou e ele comentou assim, né, ele comentou dizendo que Deus estava dos lados dos pacificadores, e trazendo exatamente essa ideia de que Deus fica do lado de alguém e fica contra alguém ou abandonando alguém. E aqui então a visão espírita traz para nós uma clareza de raciocínio, e a partir dessa explicação que nós vimos aqui, isso traz para nós um reforço, que Deus está com todos, né? Há aqueles que fazem escolhas num determinado sentido e por consequência colhem os frutos e os benefícios dessas escolhas,
e àqueles que fazem escolhas equivocadas. E aqui nesse caso, a cada um segundo as suas obras. Mas aqui embaixo ele traz para nós também algo interessante. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Então, quando nós pensamos, né, que Deus está ao lado dos pacificadores e abandona os agressores, né, é uma ideia bastante humana, né, sendo que Deus está com todos, porém ele tem exatamente essa lei de causa e efeito, né, e todas as leis que regem nossa vida, que vão fazendo com que cada um aprenda de acordo com as suas necessidades e possibilidades, né? Então, quando o Papa me trouxe aquilo, a primeira coisa que vem, eu pensei, bom, o Papa, embora ele tenha dito aquilo de uma forma bastante assim, sincera, no sentido sempre de buscar a paz, de buscar o bem e colocar Deus como referência, a gente acaba, né, a partir dessa visão, se esquecendo que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, que até o mais perverso dos homens, o mais perverso dos espíritos, se encontra amparado por Deus, embora esteja ali, né, esperando o momento do seu despertar, e serão exatamente essas leis que vão conduzi-lo para esse caminho de esclarecimento, né? Então, Deus não tem preferências, né? Eu prefiro esse filho que é bonzinho e eu não gosto daquele filho porque ele é perverso. Todos são iguais, né? E a gente lembra que não são os sãos que precisam, né, de apoio, que precisam de amor, na verdade são os doentes, né? Esses sãos que não precisam de médicos, né? E esse médico é exatamente esse médico do amor. Então é importante a gente pensar dessa forma, porque assim a gente coloca, né, dentro, ainda que seja de uma forma muito limitada, a gente coloca Deus no seu verdadeiro contexto, e não no contexto humano, né? Bom dia, Fabi. Avançando um pouco mais, nós vamos então aqui passando, né, pelos vários esclarecimentos que são trazidos para nós sobre a condição e a constituição daquele ambiente a partir da união dessas mentes em desequilíbrios, até o momento em que começamos aqui então a trazer para nós o trabalho propriamente dito, porque eles estavam indo em direção à residência, né, à habitação de dois companheiros que trabalhavam ali como sendo guardiões daquele espaço, e aí então onde se realizaria uma tarefa de evangelização. E aí então, após esse esclarecimento, chegaram então ao ambiente, né, a residência de Ambrósio e Priscila, que eram ali, né, esses trabalhadores. E eles aguardavam então essa equipe que era então direcionada para esse local. Saudações, bênçãos, votos e alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra, né? Então, foi realizado ali um trabalho semelhante ao Evangelho no lar, que tinha como objetivo acolher espíritos que estavam vinculados àquela faixa vibratória, e a partir desse vínculo, então, eles poderiam começar, nesse trabalho de evangelização, receber o devido auxílio e serem resgatados e conduzidos para instituições onde eles poderiam retomar ali, né, o percurso evolutivo. Foi colocado para nós que muitos desses espíritos resgatados acabavam indo direto para um processo de programação reencarnatória e rapidamente já inseridos ao corpo físico nas circunstâncias ali que fossem necessárias, né, como por exemplo um ambiente que traria restrições, um corpo físico, um tipo de relacionamento, tudo isso visando o aprimoramento, né? Então eles eram resgatados e já conduzidos para esse trabalho. Bom dia, Brás. Havia, porém, ali naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual
aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios e tranquilidade e transformação. Então, no momento em que se iniciava esse trabalho, esses 22 companheiros então saíram daquela multidão presa àquele ambiente exatamente para receberem essa orientação, essa assistência. Então, desses aqui, seriam então conduzidos para um outro ambiente, onde seriam assistidos. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. Então, ou seja, eram passagens do Evangelho trazidas ali à luz da doutrina espírita para essas pessoas que estavam ali recebendo o auxílio. Foram também 2 dessas pessoas foram conduzidas para Ernesto e Evelina, prestarem o auxílio, especialmente ali no trabalho de passes, naquele trabalho de acolhimentos, sensibilizando muito esses espíritos. Então os 2 já começavam a trabalhar efetivamente nessa tarefa de assistência, ainda que fosse nessas tarefas pequenas. A gente pode lembrar também que o próprio André Luiz também passou por esse mesmo processo inicial, ali acompanhando as tarefas, depois fazendo as primeiras aplicações, até que ele se torne então um trabalhador efetivo e com autonomia para agir, enquanto que esses aqui, que começam essa tarefa, dependem ali da orientação do grupo. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante, às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Então foi aqui que nós paramos no nosso encontro passado, e a gente continua a partir daqui mostrando exatamente a oposição de forças que existe entre aqueles trabalhadores que querem prestar esse auxílio a partir ali das bases cristãs evangélicas, enquanto outros espíritos se apresentam ali como opositores, atacando esses grupos, atacando essas tarefas. E nós já vimos também, não apenas com André Luiz, mas também no Memórias de um Suicida, o grupo de espíritos que desejam ainda ficar muito presos a esse grupo. Trazer essas pessoas que desejam, vamos dizer assim, abandonar o grupo, abandonar ali aquela coletividade para seguirem por outro caminho. Então existe ali aquela oposição. Pois é, Brasil, eu comentei num encontro passado, na semana passada, exatamente os veículos que são utilizados, animais que também são mencionados, em especial ali no Memórias de um Suicida também. Então assim é difícil para nós mentalizarmos tudo isso, mas a gente lembra, já estudamos sobre isso, que os animais no plano espiritual, eles também ali são conduzidos nesse processo evolutivo e utilizados também em diversas finalidades, seja de entretenimento, de companhia, de assistência, enfim. Mas nós temos, infelizmente, pouquíssimas informações sobre tudo isso para que a gente possa aprofundar. Então a gente fica com os relatos que são trazidos, compreendendo exatamente a função desses animais, principalmente nesses ambientes mais densos, onde a visão material ainda é muito, muito sólida e, portanto, elementos do mundo material também são apresentados. Mas certamente ali seria uma outra área de estudos da doutrina espírita, falar sobre os animais nas suas mais variadas condições, por exemplo, imaginarmos as caravanas de espíritos trabalhadores que atuam em selvas, que atuam em savanas, que atuam junto aos animais selvagens, nos oceanos, nos mares. Quem seriam esses espíritos? De que forma que eles trabalham? Quais seriam os propósitos deles na condução desses espíritos ainda nessa condição, ainda primitiva em desenvolvimento? Então, a gente tem ali pequenas menções, mas a gente não tem um detalhamento das tarefas, como acontece, por exemplo, quando André Luiz vai relatando detalhes sobre a dinâmica no mundo espiritual, as atividades, os
participantes, os objetivos e tudo mais, né? Com relação aos animais, a gente não tem praticamente informações. Então, muitas vezes se apegam, né, à questão lá do Livro dos Espíritos, quando se fala sobre que os animais são quase que imediatamente conduzidos por uma nova reencarnação. Mas esse quase, né, esse que é o detalhezinho dessa palavra, né, esse quase, né, encerra ali tanta profundidade e que nós ignoramos exatamente por falta de informação, embora muitos acabam negando, né, pelo fato de não acreditarem que exista algo mais no mundo espiritual junto a esses espíritos, né? Então, ficamos ainda aguardando o desenvolvimento, né, de novos ensinamentos, de novos relatos, para que a gente possa se aprofundar. E, ao mesmo tempo, nós temos também aqui estudiosos da doutrina espírita que focam sua atenção também para o mundo animal. Só que esses estudos são baseados nesses pequenos relatos que são trazidos nesses livros. Portanto, não adianta a gente querer aprofundar muito, porque foi colocado, no livro tal foi mencionado isso, no livro tal foi mencionado aquilo. Então, esses estudos e essas afirmações são montados a partir dessas pequenas citações, mas não se faz um estudo efetivo para perguntar, né, por exemplo, num grupo de estudos junto ao plano espiritual, onde os espíritos que são animais estão, como eles são tratados. Eu cheguei até a trazer para vocês uma pergunta que eu levei para os amigos do plano espiritual, e eles trouxeram uma resposta, inclusive, bastante detalhada, né, uma resposta extensa até, dentro dos padrões que os espíritos costumam trazer, falando exatamente, né, sobre as equipes, sobre os laboratórios. Então, pois é, os laboratórios, os ambientes, de que forma que os espíritos são tratados, né? Então, isso precisava ser desenvolvido, né? Então, assim, até uma crítica que eu sempre faço, né? Por que esses grupos de estudos não são formados para se dedicarem a tarefas assim de explorar determinados temas? Então se baseiam apenas em citações que vieram sem o objetivo de falar sobre aquilo, mas apenas mencionaram, e essas menções acabam sendo bases de filosofias, né? Então é muito pouco. Eu considero muito pouco para que o assunto seja explorado, né? Mas enfim, vamos em frente. Esses espíritos, então, apareceram, esses espíritos zombeteiros, dementados, né? Então explodiram impropérios entremeados de vaias e ditos chulos. Prevenindo especialmente aos dois recrutas, Cláudio avisou: não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui, rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Aqui nesse trecho tem uma nota de rodapé, quando então André Luiz traz para nós, né, esses xingamentos, embora ele tenha amenizado significativamente, porque a gente pode imaginar, né, que as expressões utilizadas não são expressões quaisquer, né? São expressões bastante agressivas, né, bastante, né, de um calão bastante negativo, né? Então, é colocado para nós aqui, então, né, na rodapé. Compreendemos a inconveniência das citações pejorativas. Entretanto, embora esmaecidas, acreditamos que as reações dos companheiros menos felizes internados em regiões hospitalares ou purgatoriais devem comparecer no presente relato de modo a não fugirmos do encontro com a verdade. Então, André Luiz traz essa nota de rodapé, já se desculpando por trazer essas expressões, né, porque o livro tem um objetivo instrutivo, né, mas ele falou que também não é possível fugir da verdade, das agressões verbais que os grupos sofriam, né, pela natureza violenta desses espíritos, pela inconformidade de sentirem o seu ambiente invadido, né, por grupos que vêm resgatar outros espíritos, né. Então André Luiz comenta exatamente isso. É inconveniente citações pejorativas, mas não se pode fugir da verdade. Então ele procura aqui trazer, né, amenizar, né, o impacto dessas expressões, mas usando aqui a nossa criatividade a partir daquilo que nós comumente encontramos aqui no nosso mundo, a gente pode imaginar qual foi o tom dessas agressões, né? E o detalhe aqui também, né, rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Então aquele vozeirão, né, de trovão soltando ali, né, todos os tipos de palavrões, né?
Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde à verdadeira libertação. Unamo-nos em Cristo. E a gente vai lembrar, né, que muitos desses que acabam, né, abandonando esses ambientes em busca desse socorro são tratados ferozmente como traidores. Mas traidores do quê? Se eles estavam juntos em sofrimento. Então, já que todos estão em sofrimento, vamos então formar aqui a nossa família, né? E quando alguém desiste, ele é tratado então como sendo um traidor da confiança daqueles que ficam, né? Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus. Mascarados, vocês são todos iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotós, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. A gente vai lembrar ali em cima, né, sobre aquele esclarecimento, né, vou até voltar um pouquinho aqui, para a gente pegar naquela passagem que falava sobre Jesus, e aqui foi colocado, aqui no finalzinho, né, somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem, sejam feitas e mantidas, deixa eu ver aqui se é esse trecho, sejam feitas e mantidas no bem de todos nós, no amparo desinteressado, a outros as garantias para o próprio bem, mas não era nem esse o trecho que eu queria. Está aqui, eu achei. Todos aí nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico, em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Então, disciplina sendo liberdade, esses espíritos entendem que essa disciplina, na verdade, é o caos, né? É aquela liberdade de fazer o que bem entende, sem se dar conta do efeito da lei de causa e efeito, que vai fazendo com que, quanto maior o uso dessa liberdade de uma forma equivocada, esses espíritos apresentam, maiores são as restrições que eles mesmos criam. Então, na verdade, é uma inversão de valores. Aquilo que ele considera liberdade, na verdade, é um aprisionamento. Tanto é aprisionamento que todos eles estão restritos nessa faixa. Enquanto que a disciplina é o que proporciona a liberdade aos espíritos. Porque o mundo não é feito, né, simplesmente de anarquia, mas o mundo é feito de ordem, e é essa ordem exatamente que proporciona essa liberdade. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente em oração, ergueu a destra e um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou, aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força coercível. Outros resistiram, vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com acento inesquecível: Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus. Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara no outro tempo, e que, segundo estava convencida,
havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Né? Então aqui a gente termina esse capítulo número 13, né? Lembrando que Túlio Mancini, quando Evelina era jovem, ele então se apaixonou por dois homens, né? O esposo dela, o Serpa, e Túlio Mancini, que era outro jovem. E ficando dividido entre os dois, esse Túlio então ameaçou cometer o suicídio pela frustração do rompimento que ela causou. Aí então ela estava noiva daquele que se tornaria o seu esposo, mas depois ela queria terminar o noivado para poder ficar com Túlio. Mas aí nesse momento então Túlio comete o suicídio pelo fato de se sentir abandonado por ela. E ela acabou se casando então com o marido, e depois o marido acabou se enveredando também por uma relação extraconjugal, né, depois que houve o aborto terapêutico que ela teve que realizar pelo risco, né, a vida dela com aquela gravidez. Né. Então o Túlio era aquele namorado, né, ou aquele jovem com quem ela tinha se envolvido, mas que cometeu suicídio, e agora ela encontra exatamente com ele nesse mesmo ambiente. Né? Então a gente começa a perceber como as coisas vão se encaixando e sendo conduzidas para esse caminho, né, de ajustes entre todos os espíritos.